If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. Keep going for family. I'm not family. No? You're cargo. Olá, gente. Como sempre, eu estou super atrasado nos vídeos de The Last of Us, nos vídeos das séries que eu quero acompanhar aqui no canal, pois vai sair, acredito, nesse domingo, o episódio 3. Eu tô gravando esse vídeo quando já saiu o episódio 1 e episódio 2, e falta pouco tempo pra sair o episódio 3, então sim, eu tô bastante atrasado nos vídeos de The Last of Us, por conta da faculdade e dos trabalhos que eu tive que entregar durante 3 dias, e, enfim, deixando isso de lado, nesse vídeo eu vou falar sobre um pouco mais sobre a série, eu vou comentar um pouco sobre o episódio 1 e o episódio 2, e deixando logo explicado, eu não sou uma pessoa que jogou os jogos, eu não tenho a mínima noção do que acontece nos jogos e no que acontece na história, e eu explico isso no vídeo que eu já gravei sobre The Last of Us, que eu falo um pouco sobre a série, eu falo um pouco sobre os jogos, eu recomendo bastante, pra mim, na minha opinião, tá bem legal aquele vídeo, mas nesse eu vou focar apenas no episódio 1 e no episódio 2. Eu deveria jogar os jogos? Sim, eu deveria jogar os jogos, porque eu tenho certeza que os jogos são maravilhosos, mas eu não joguei, e com a série agora saindo todo domingo na HBO Max, eu possivelmente vou demorar bastante para jogar esses jogos, então é o que tem pra hoje. O meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao canal Vislumbres. Bem, antes de começar a falar sobre o vídeo em si, eu queria apenas dar um aviso que nesse vídeo eu vou tentar focar um pouco mais sobre alguns aspectos que eu gostei do episódio e alguns aspectos que eu não gostei do episódio. Não necessariamente eu vou fazer uma descrição do episódio, porque eu não quero que esse vídeo seja considerado como se fosse um resumo, porque eu não quero fazer um resumo, eu quero realmente falar o que eu achei. E por conta disso, pode ser que esse vídeo se torne um pouco mais curto, e isso, na minha opinião, é vantajoso na hora que eu vou editar o vídeo. E também, fiquem atentos que nesse vídeo vai ter muitos spoilers do primeiro episódio e do segundo episódio. Possivelmente vai ter, porque eu vou ter que falar sobre eles. Então, sejam avisados. O primeiro aspecto da série que eu gostei bastante e que me chamou bastante a minha atenção foi as cenas que acontecem antes da abertura, que eu vou chamar aqui de prólogos. A primeira cena, ela é curtinha e não necessariamente acontece antes da abertura, ela acontece antes da cena da Sarah, tendo o dia a dia dela com o pai, com o tio, mas é aquela cena que tem os cientistas, eu acredito que são cientistas, que eles estão conversando sobre a possibilidade de uma pandemia, né, a pandemia de fungos. E ela acontece em 1968 e tal, e do segundo episódio, que realmente acontece antes da abertura começar, que é a cena que tem a professora de micologia analisando aquela mulher que foi infectada, que se passa dia 26 de setembro de 2003, se não me engano. Então, por que elas me chamam muito a minha atenção? Porque a gente acabou de passar por uma pandemia e essas cenas me trazem uma sensação muito ruim, porque me faz ter lembranças muito ruins dessas épocas que a gente passou. E eu acho que o primeiro episódio, ele dá um pouco de medo, porque o fungo, né, que ele foi usado na série, ele realmente existe na vida real, ele infecta formigas, mas não se preocupem, não tem nenhuma possibilidade disso acontecer no mundo real, ele não pode realmente infectar humanos. A série, na verdade, toda é um e se, né? E se isso acontecesse? Ele é um e se da possibilidade desse fungo ter infectado humanos. Mas não deixa de dar medo, né? E o segundo prólogo é uma imaginação, né? Se esse fungo tivesse infectado humanos, né? E é o que eu acho que aconteceu muito na época que a Covid estava aumentando, né? Vários cientistas, vários médicos foram lá analisar os pacientes. Então ficou na minha cabeça que isso realmente possa ter acontecido. Obviamente, não teve pessoas saindo correndo na época da pandemia do Covid-19. Não teve pessoas correndo loucamente, mordendo as pessoas e infectando ela pela mordida. Claro que isso não aconteceu. Mas é isso que a cena traz, eu acho, pra mim, na minha opinião. É isso que a cena consegue trazer, que é uma cena agoniante, uma cena assustadora e uma cena que traz memórias ruins. E isso não é demérito da série, na verdade é uma coisa muito boa, porque a série consegue, a partir desses prólogos, trazer o telespectador pra série e mostrar pra ele, a partir desses prólogos, a partir dessas cenas iniciais, como vai funcionar o episódio, como vai funcionar a série em si, como vai funcionar o ambiente, né, da série e como ela vai se firmar. E eu gosto muito desses prólogos, na verdade. E como uma pessoa que não jogou os jogos, que tá assistindo a série pela primeira vez, é bastante interessante. E eu gosto muito
disso porque quando eu não tô assistindo o episódio, eu tô bem. Mas quando eu vou começar a assistir o episódio precisa me puxar pra dentro daquela história. Então é uma boa forma, na minha opinião, que eles conseguiram fazer isso com os telespectadores. E principalmente quem não jogou os jogos. Então eles conseguem entrar na atmosfera da série. O segundo aspecto que eu gostei da série, e eu gostei bastante, na verdade, são o que eu gosto de chamar, pessoalmente, de câmeras de foco. Com certeza tem um nome técnico pra essa técnica, pra esse estilo de gravar, pra essa fotografia, eu não sei dizer, porque eu não estudo cinema, não estudo fotografia, não estudo cinematografia. Então, eu não sei dizer qual o nome que seria dessa técnica, vamos dizer assim. Mas se tem alguém que estuda cinema, que estuda essas coisas, sinta-se à vontade de colocar aqui nos comentários o nome técnico disso. Mas o que eu tô falando, né? Essas câmeras de foco, há algumas cenas no episódio 1 e no episódio 2 que a câmera, ela foca em um determinado ponto do cenário, né? No episódio 1, quando a Sarah tá na escola, a câmera, ela foca no relógio. Quando está no episódio 2, eles focam nas cadeiras do restaurante, né? Então, eles focam no piano que tá ali afundando naquela água no episódio 2, que tem um sapo. Tem várias cenas assim. Tem até no primeiro episódio, que eu achei bastante interessante, que eles focam no rosto da vizinha velhinha, né? Que ela tá ali sentada, parada, e a câmera foca no rosto dela. E eu acho isso interessante. Por quê? Porque eu disse que eu não joguei os jogos de Last of Us, mas eu já joguei alguns jogos, né? E no jogo que eu vou citar aqui, que é o Detroit Become Human, que foi lançado em 2018, eu tô jogando ele recentemente, e ele tem algumas cenas que ele possibilita você apertar um botão, que eu acho que é o L1, e ele possibilita você observar certos pontos do cenário, né? Então você pode observar mais de perto, você pode observar detalhes, textura do modelo, um monte de coisa. E também, a partir disso, você pode observar pistas, né? Detalhes do jogo ou detalhes da história, que é aquele ponto específico do cenário que você pode observar mais de perto. Você pode pescar mais detalhes da história, né? Eu achei isso interessante em The Last of Us porque eles fazem isso. Eu não sei se foi proposital, né? Não sei se foi proposital ou se realmente é uma técnica e eu não sabia que existia no cinema e na série de TV. Mas eu achei interessante porque a câmera, ela demora bastante focada naquele objeto. Ela demora, ela fica ali e ela é trêmula, né? Ela é meio tremida. Então, vamos supor que ela foque na minha porta e ela fica meio tremida, assim, ela demora um pouco pra sair daquela cena, né? Ele fica lá um pouquinho. Então, eu gostei muito disso, porque... E a partir disso também, a gente pode resgatar alguns detalhes que a série ela não quer te entregar de uma forma expositiva, que seria em diálogo. Então, tem uma parte do episódio 1, que é quando o garotinho chega na zona de quarentena, e ele tá preso, eles estão analisando o garoto, e a câmera foca num panfleto, né? Nesse panfleto, a câmera tá focada nele, a câmera tá meio tremida, e isso dá tempo de você, se você souber inglês, porque eu acho que tava em inglês, e eu não sei se tem legenda na versão legendada, eu não lembro se tinha legenda. Mas enfim, a câmera tá meio tremida e ela lá fala 3 estágios da contaminação. Então é uma coisa que a série vai te mostrar sem precisar falar, sem precisar ser muito expositivo pra você. Então eu achei algo muito interessante, eu gostei bastante disso. E eu tô procurando todo episódio agora esses tipos de cena, né? Que eles ficam focando no cenário e fica meio tremido. Gostei muito disso. O terceiro aspecto que eu gostei bastante na série e que também chamou minha atenção, todos os aspectos que eu falar aqui foram porque chamaram minha atenção, então vou parar de falar isso. Mas o terceiro aspecto que eu gostei bastante foi a criação do mundo, né? Como a série apresentou o mundo pós-apocalíptico pra você. Porque o que me irrita muito em alguns filmes e algumas séries é a forma que eles apresentam esse mundo pro público. E normalmente é assim, tem um personagem e vai conversar com outro personagem e ele fala, olha, aquilo ali faz tal coisa. E o outro personagem responde, verdade, mas isso eu já sabia. Mas assim, não faz sentido nenhum você tirar essa informação de um diálogo de pessoas e personagens que estão vivendo aquele mundo desde que nasceram, né? Ou há muito tempo. Então é muito estranho ver personagens fazendo isso em algumas séries, algum filme. Eu acho isso uma exposição muito boba e muito fraca e muito preguiçosa. E, felizmente, The Last of Us não tem isso. Ele consegue te apresentar o mundo pro público de uma forma não tão expositiva, de uma forma um pouco mais discreta. Mas por quê? Porque 20 anos se passaram desde o início do surto, né, do fungo louco, que é 2003, passaram-se 20 anos, então é 2023, e nesse mundo, o mundo tá completamente mudado. Então ele consegue te apresentar a partir de panfletos, ele consegue te apresentar a partir de diálogos, mas que não são expositivos, são meios que ele te diz como eles estão lidando com aquilo agora, são diálogos
diálogos sobre trabalho, são diálogos sobre entrega de contrabando, então são esses tipos de coisa que você começa a entender como aquele mundo tá funcionando agora. E pra você perceber como a série foi tão boa nisso, de apresentar o universo dela, de apresentar o mundo dela pra você, é que eu, uma pessoa que não joguei os jogos, e eu não tô me colocando pra baixo, é porque eu sou muito péssimo em explicar coisas pras pessoas, mas eu conseguiria muito bem te explicar, se eu me esforçasse um pouco, mas eu acho que sairia um pouco porcamente agora, porque eu tenho que estudar um pouco, o que seria uma Fedra, quem são os vagalumes, o que são os instaladores, como funciona aquele mundo agora que tem várias leis, e até aquela cena na execução que eles soltam várias informações de que você não pode sair, você não pode entrar na zona de quarentena sem autorização por conta de uma lei específica lá, e eles são condenados à morte. Então, a partir disso, você entende que a Fedra, ela tá no controle de tudo. A partir disso, você entende que os vagalumes são pessoas que não estão muito acostumadas, elas não estão muito satisfeitas com a forma que a Fedra tá governando aquele local. Então, você já entende que eles são rebeldes. Então, aquele panfleto realmente que eu falei alguns minutos atrás, que ele explica um pouco sobre a infecção do Cordyceps no humano, ele também é uma forma de você contar a história, né? E não é expositiva, então aquilo também serve. E eu gostei muito disso, eu gostei muito dessa construção de mundo. Conseguiu me transportar pro mundo, e eu consigo explicar pras pessoas o que é uma Fedra, o que é um vagalume, o que é o Cordyceps, o que é o instalador, como funciona a infecção do fungo e tudo mais. Principalmente no segundo episódio, que tem toda uma aula de como o Cordyceps funciona na série, né? Que eles são interligados uns nos outros, então quando você pisa em um infectado em um local, os infectados ao redor dele podem realmente saber onde você está, com precisão. Então, eu gostei bastante desse aspecto, a série conseguiu trabalhar muito bem o universo dela, a criação de mundo dela, e apresentar ele pro público. E outro aspecto que eu vou falar aqui, que ele é super bem-vindo, na minha opinião, são as cenas de terror. Eu vou falar terror, mas pode ser que seja mais um suspense do que um terror por inteiro. Mas as cenas de terror nessa série, elas são muito boas. São muito boas. Eu sou carente de séries de terror, pra ser sincero. Tem poucas séries de terror que realmente dão medo. Elas são mais histórias tenebrosas e assombrosas do que realmente coisas que te dão medo. Mas então, The Last of Us, eu não acho que ele seria considerado um filme de um jogo de terror. Eu acho que a série também não é considerada uma série de terror. Mas as cenas que eles vão enfrentar esses infectados são muito boas. O primeiro episódio tem toda uma construção de cena, de ambiente, com a casa daquela senhora, com a casa daquela vizinha. E quando aquela infectada, eu vou chamar assim, aquele infectado ataca a Sarah, é muito bom, e eles correm muito rápido e dá uma agonia na gente. E o segundo episódio ainda mais, porque eles já estão mais desenvolvidos, vamos dizer assim. Então, quando aparece aquele instalador, é horroroso. E a maquiagem é muito boa. A maquiagem é ótima, na verdade. As cenas de terror são boas. São muito bem trabalhadas. Suspense, assim. Eu me encontrei assistindo essas cenas sem respirar. Eu realmente tava segurando a minha respiração, porque eu achava que eu ia ficar mais seguro não respirando quando essas cenas aconteciam. Então é um ponto muito positivo pra mim, são essas partes de terror. Eu espero que continue tendo, eu acho que vai continuar tendo esse tipo de cena, mas vamos ver, né? Vamos ver no futuro da série. Bem, a última coisa que eu quero falar, ela é uma coisa negativa, mas ela é mais pessoal do que outra coisa, né? É porque eu achei alguns episódios, só 2 lançaram. Mas o primeiro episódio pra mim foi muito longo. Ele tem 1h20 de duração, é quase um filme, na minha opinião, ele é muito longo. Mas eu vi algumas pessoas que disseram que não viram o episódio passar, né? Que ficaram tão imersivos, tão dentro do mundo, da série, que não viram passar. E isso contradiz um pouco o que eu disse sobre a construção de mundo? Talvez, mas pra mim não contradiz, porque eu acredito que eles fizeram um bom trabalho em apresentar o universo da série pro público, mas talvez também tenha sido porque eu assisti esse episódio um pouco tarde. Aqui, ele estreia umas 10 horas da noite, então, na minha opinião, é um pouco tarde, e eu tava cansado, então talvez tenha sido isso que tenha me feito fechar os olhos, cochilar um pouquinho durante o episódio, mas é um ponto negativo mais por meio da minha chatice.
né, do que por outra coisa em si, porque o episódio é muito bom. O segundo, ele tem 50 minutos por aí, mas ele é menos de 1 hora. E eu considero um episódio longo ainda, 50 minutos pra mim é muito tempo. E eu não vi o episódio passar, então eu acho que o episódio ele foi mais dinâmico, ele foi mais rápido, foi mais frenético. Mas eu também entendo que o primeiro episódio ele precisava de bastante tempo pra fazer aquilo que eu acabei de elogiar, que é fazer o público entrar no universo da série. Então, ficar ali, eu fico... É bom, é ruim, enfim. Mas não tira o fato de que eu acabei cochilando um pouquinho no primeiro episódio. Eu acabei de ver, na verdade, ontem, que o terceiro episódio, ele vai ter também 1h20 de duração. Ele vai durar bastante. Vamos ver se ele vai ser diferente do primeiro episódio. Vamos ver se eu vou estar um pouco mais disposto a assistir tudo isso. Mas se não der certo, talvez seja realmente a duração do episódio e eu sou um pouco chato pra isso. Mas esse é o último aspecto que eu queria tratar. E num saldo geral, até o momento, até o segundo episódio, eu gostei bastante dessa série. Eu me interessei bastante pela história. Tô gostando muito dos prólogos, que eles dão muitos detalhes de como aconteceu. Eu fico muito curioso sobre esses detalhes, essas datas que tem, que eles colocam, 23 de setembro, 26 de setembro. Aí 26 de setembro parece que é o aniversário do Joel. E acontece essas coisas, sim, eu gosto bastante. Eu gosto bastante de ficar prestando atenção nesses detalhes e tentar criar na minha cabeça uma linha cronológica, um sentido pra aquele universo. Gosto bastante. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like no canal, porque isso ajuda bastante. Comentem se vocês concordam do que eu falei, se vocês discordam do que eu falei. Não tem problema, mas que me respeitem nos comentários, por favor. Foi um vídeo diferente, como eu disse anteriormente. Eu não queria muito me aprofundar no episódio, porque eu achei que ia ficar muito longo. E eu só ia ficar repetindo o que vocês já assistiram na série. Então eu resolvi trazer um pouco a minha visão sobre algumas coisas, do que eu gostei, do que eu não gostei. E me digam se vocês gostaram também. E até o próximo vídeo.